Olá, muito bom dia para você. Eu tô aqui em oração para que você possa ser abençoado e um abençoador. Pega a sua Bíblia aí se você pode, pega um caderno de anotação, quem sabe até um chá, um cafezinho para você tomar enquanto a gente faz esse devocional. Agora, eu quero também agradecer a Deus pela sua vida que está dentro de um ônibus ou até mesmo dentro de um carro ou caminhando, fazendo alguma atividade física. Louvado seja o nosso Deus, porque independente da sua circunstância e contexto, você está aqui. E não é porque é virtual que não é real. Pelo contrário, o que nós estamos vivendo no Espírito Santo de Deus e o nosso Deus fala e Ele conhece o nosso coração. Hoje o texto está em Atos, capítulo 4, verso 4. Ontem nós adentramos o capítulo 4 e hoje nós vamos estudar o verso 4 que diz assim: Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Antes de avançar aqui nesse devocional, quero te pedir um favor. Ative as notificações, clica no sininho, coloca todas. O YouTube tem me pedido isso aqui para poder impulsionar ainda mais. Eu quero contar com a sua ajuda. Ative as notificações, clica no sininho, só isso, e você vai nos ajudar muito. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Olha o que está acontecendo aqui. A igreja de Jesus nasceu com uma promessa. Jesus disse, olha, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier e então vocês serão as minhas testemunhas. Lembra dessa promessa? A igreja de Jesus nasce então nessa promessa e ela é gerada naquele encontro de oração no cenáculo, onde mais ou menos 120 pessoas estavam ali unidas, o texto diz, unidas em oração. A igreja de Jesus, ela recebe o Espírito Santo, depois Pedro começa a pregar e o texto diz que na primeira mensagem de Pedro, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se convertem a Cristo e a gente pode pensar aí num número de mais ou menos 12.000 pessoas. E agora em Atos 4, mais uma vez Pedro prega e quase 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, mais uma vez se entregam a Jesus. Olha o crescimento exponencial dessa igreja. Olha o que o Espírito Santo está fazendo com essa igreja. O que me choca é que eles ainda não tinham espaço para reunir esse povo, eles não tinham estrutura, ministério infantil, ministério de adolescentes, eles não tinham uma equipe para receber, uma equipe de intercessão, eles não tinham processos determinados, eles não tinham nada disso ainda estabelecido. Agora, preste muita atenção, porque eu não estou dizendo que a igreja não deve ter. Não estou dizendo que a igreja não deve ter espaço, processo, planejamento, organização, treinamento, não. Eu só estou dizendo que antes da gente ter tudo isso, é necessário que haja primeiro algumas coisas. Você quer saber o porquê que a igreja de Atos crescia de maneira tão exponencial? Você quer saber o porquê esse ministério teve um crescimento tão poderoso? Então fica aí que eu vou compartilhar com você. A igreja crescia porque, primeiro, essa era uma promessa. A igreja sempre foi o sonho de Deus, a pupila dos olhos de Cristo, a noiva de Cristo, sempre foi um projeto de Deus, sempre foi um sonho, havia uma promessa. Quando o Espírito Santo descer, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em todos os lugares. Agora, essa promessa continua hoje. Essa promessa para a igreja também é para hoje, porque Atos 2 diz que é o Senhor que acrescenta na igreja todos os dias. Então você deve pautar o seu ministério, a sua vida, você deve pautar tudo isso nas promessas que o Senhor tem para você. Quais são as promessas que Deus tem para o teu casamento? Olha na Bíblia, pesquisa na Bíblia. Quais são as promessas que Deus tem para os teus filhos? Leia, ore em cima das promessas. Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida financeira? Quais são as promessas que Deus tem para o seu ministério? Essa igreja cresceu porque ela foi pautada na promessa. Segunda coisa, porque eles estavam vivendo em unidade e oração. O texto diz que eles perseveravam em unidade e oração, eles estavam ali em obediência, aguardando o cumprimento da promessa. Eles não estavam falando mal de ninguém, eles não estavam criticando a liderança, não, eles estavam em oração, em unidade. Muitos ministérios não crescem,
Muitas igrejas não crescem porque os seus ambientes são ambientes contaminados pelo pecado, pela carnalidade, porque as pessoas se reúnem sim, mas se reúnem para falar mal. Elas se reúnem sim, mas para criticar. Elas se reúnem, mas para poder expor problemas. E aqui o texto nos mostra que eles estavam unidos em oração. A base do crescimento de qualquer igreja no mundo, de qualquer ministério, é a oração. A sua vida está pautada em uma promessa? O quanto que você tem cultivado agora unidade em oração? A sua família está pautada em uma promessa, então agora o que você tem que cultivar na sua família é unidade e oração. O teu casamento está pautado numa promessa, então agora cultiva unidade e oração. Os teus filhos, cultive na vida deles unidade e oração. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto: a razão dessa igreja crescer de maneira exponencial é porque eles queriam o crescimento da igreja. Isso era uma verdade. Eles queriam ver a igreja crescer. Hoje as pessoas têm medo do crescimento da igreja, elas têm medo de números. Se aqui o texto fala que 5.000 homens se converteram, sem contar mulheres e crianças, é porque tinha uma forma de se contar. Tinha uma forma de se quantificar isso. Hoje as pessoas têm medo dos números, têm medo de crescimento. O texto não diz que eles tinham medo, e talvez humanamente eles deveriam ter, porque não tinha estrutura, não tinha processo, não tinha ambiente, não tinha equipe. Mas e hoje? Hoje que nós temos estrutura, ambiente, processos, ministérios, treinamentos, por que a gente não quer ver a igreja crescendo? Igrejas crescendo significa vidas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados, drogados sendo libertos, pessoas que estavam escravizadas ao reino das trevas sendo libertas. Uma igreja crescendo significa o reino de Deus crescendo. Por que você quer uma igreja pequena? Por que você quer que a sua igreja seja pequena, que a sua célula seja pequena, que o teu ministério seja pequeno? Nós cristãos deveríamos ambicionar, desejar e trabalhar pelo crescimento da igreja, trabalhar para ter uma célula em cada bairro, trabalhar para que todo mundo fosse discipulado, trabalhar para que todo mundo conhecesse Jesus. Por quê que você não quer ver o reino de Deus crescer? Por que você assiste um devocional ou participa de um devocional como esse e não ajuda esse devocional a chegar em tantas outras vidas? Por que a gente faz isso? Se o reino de Deus crescendo, vidas são transformadas. A quarta coisa que eu aprendo aqui é porque eles cooperavam com Deus. Eles não estavam no banco esperando Deus fazer a igreja crescer. Eles não estavam aguardando ver Pedro fazer a igreja crescer. Não, a igreja trabalhou para que a igreja crescesse. Então, Pedro está aqui pregando, João está pregando, os discípulos estão pregando, a igreja está discipulando. Eles estavam cooperando para o crescimento da sua igreja. Quer ver o teu casamento ser transformado? Coopere, não tem como ficar esperando e ele ser transformado. Quer ver os teus filhos crescendo na palavra? Coopere. Não falta nenhum domingo, sabe? Não falta na célula, não falta no discipulado. Invista na vida do seu filho. Eles participavam, eles se entregavam, eles contribuíam, eles incentivavam, eles investiam. Agora, você tem noção de que talvez a sua postura seja um impedimento para a igreja crescer? Você tem consciência que talvez a sua postura, a postura do seu coração, pode ser um impedimento para que esse canal do YouTube não cresça, não alcance, não transforme mais vidas? Nós precisamos pedir perdão para Deus, porque às vezes por preguiça, por desânimo, nós não cooperamos, não participamos, não somos ativos, ficamos na ociosidade, na passividade, sempre esperando alguém fazer, alguém tomar uma iniciativa, mas nós nunca assumimos a nossa responsabilidade no reino de Deus. Eu queria incentivar você a viver esses 4 passos. Primeiro, baseie a sua vida na promessa. Segundo, cultive sempre ambientes de unidade e oração. Terceiro, queira ver a igreja de Jesus crescendo. Quarto, coopere com o crescimento do reino de Deus. E eu tenho certeza que tudo o que você deseja pela igreja vai voltar também para você. Porque a Bíblia diz, tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Nos ajude na expansão do reino de Deus. Nos ajude impulsionando tudo aquilo que você participa
para que muitas vidas sejam alcançadas. Compartilhe esse devocional como um primeiro ato de fé, um primeiro passo em todos os seus grupos de WhatsApp. Compartilhe com cristãos que estão adormecidos, cristãos que estão precisando, sabe, se envolver com a obra do Senhor. Deixa Deus te usar. Seja você um missionário da internet, levando boas novas e esperança para todo mundo. Deixa eu orar pela sua vida. Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã com a tua graça e a tua misericórdia. Nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela preguiça, pelo desânimo. Ó Deus, tira isso do nosso coração e faça de cada ouvinte desse devocional um missionário da internet. Faça de cada participante desse devocional um entregador de boas novas. Tem muita gente entregando notícia ruim, mas tem pouca gente entregando notícia boa, Pai. Faça de cada um desses ouvintes um entregador de esperança, de boas novas. Usa a vida deles, ó Pai, para compartilhar esse devocional no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. E Deus abençoe para que todo mundo que escute o que está sendo pregado e ensinado aqui tenha a vida transformada. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Esse devocional fez sentido para você? Escreve aqui, comenta aqui, eu tenho curtido todos os comentários, eu tenho respondido um por um. Então comenta aqui o que Deus mais falou com você hoje e eu vou orar pela sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.